Muito bom dia para você que está aqui conosco nessa hora da manhã, 6h30, para a gente tratar de doutrina espírita aqui no canal Paz e Bem. Muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, ou qualquer momento em que você, que de repente não pôde nos assistir no momento da estreia desse programa, para que a gente possa tratar de mais um tema envolvendo a doutrina espírita. E neste caso, estamos lidando com o laboratório de Allan Kardec. Esse laboratório, que é a Revista Espírita. E por que a gente chama de laboratório? Muitas das mensagens que estão ali não são mensagens que estão em outros lugares, estão apenas nesses ambientes e que Kardec procurou trazer para suas próprias reflexões e para dividir determinadas ideias que tinham para conosco. E por isso, nós chamamos esse momento de laboratório. E hoje a gente tem um texto da Revista Espírita de abril de 1860, chamado de A Imortabilidade. Essa mensagem é atribuída a um teólogo católico, poeta e escritor francês chamado François de Salignac de la Motte Fenelon. Muita gente, perdão pelo francês terrível, que muitas vezes eu carrego, que afinal não sou formado em francês, nunca fiz curso. Até tentei, mas arranho, né? Na verdade, até hoje é um problema para mim. E ele é mais conhecido como Fenelon. Muita gente chama de Fenelon, por conta do acento no primeiro E, mas ele aparece em diversas passagens, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem um trabalho muito interessante que faz a gente pensar e falar sobre alguns temas de moral muito interessantes que Kardec deixou para todos nós. Mas a gente vai tratar hoje de um texto da Revista Espírita que não foi para nenhuma outra obra e que tem a ver com a pergunta que eu deixei exatamente como tema aí. Você sabia de que você é imortal? Parece coisa completamente insana se tratando de, por exemplo, somos todos espiritualistas no geral que frequentam este canal, o canal Paz e Bem. Então parece que é chover no molhado. Mas a gente tem uma diferença com relação às outras doutrinas, com relação ao lidar com desencarnados, ao lidar com todas essas propostas e também com relação à conscientização de que somos espíritos imortais. Para começo de conversa, quando a gente conversa com outras doutrinas, no geral, ou vamos para lugares estanques ou vamos exercer determinadas atividades. E uma das coisas que Kardec procurou nos trazer e deixar bem claro é que o Espiritismo tinha como função principal comprovar que a morte não existia. E aí começaram os conflitos, porque afinal, como havia e como ainda há diversas teorias sobre o que acontece após a morte do corpo físico, nós costumamos ter muitas questões aí muito difíceis de lidar, que é entender o que acontece e por que vem tantas teorias com relação às diversas doutrinas que professamos aqui no nosso plano. E, basicamente, o que nós temos de diferente em relação às outras é o permanente contato com esses irmãos desencarnados e a certeza de que eles estão vivos e também evoluindo, assim como nós também estamos evoluindo. E também uma outra coisa importante para ser destacada é que nós também temos a noção, ou pelo menos temos essa possibilidade de um contato, um intercâmbio em tempo integral via pensamento, e também da possibilidade, assim, outra questão que eu estava tentando me lembrar, é a questão de a gente entender que não existem seres à parte na criação. Então, não existe uma caixinha do tipo, fomos criados nós aqui, ou fomos criados outros seres à parte, que não vamos mexer, são seres perfeitos, outros seres que são terrivelmente maus. Então, a gente tem essa, bem entranhado dentro da doutrina espírita, que todos somos num processo evolutivo, que muitos de nós que estamos em alienação mental, muito voltados ainda para o mal, são espíritos que estão passíveis de processo evolutivo, e aqueles que já alcançaram um patamar mais elevado, passaram pelas fieiras também de encarnações mais difíceis, e conseguiram superar todos os sofrimentos e todas as ideias perniciosas que muitas vezes permeiam as mentes de muitos de nós.
Portanto, espíritos que hoje podemos chamar de anjos podem ter sido o que hoje muitas ideias e doutrinas chamam de demônios, mas que conseguiram sair dessa situação e atualmente já se encontram num patamar de elevação espiritual muito maior. Isso tudo se deve ao que nós chamamos de imortalidade. E aí entra essa situação. Como é que pode, muitas vezes, a gente lidar com essa imortalidade se eu não vejo, se eu não sinto, não percebo nada nem ninguém, e muito menos me lembro do que aconteceu em outras encarnações? Isso tudo se deve, principalmente, às características que carregamos com as nossas próprias vivências, que muitas vezes vivenciamos e nem sempre são legais de termos acesso a elas. Mas, a rigor, toda vez que encarnamos é como se fosse um recomeço. Mas o que nos dá esperança sempre é de saber que nós vamos sempre nos manter vivos, independentemente de termos um corpo ou não. E aí vamos ler com vocês, é um texto muito pequenininho, mas que vale a pena para a gente analisar alguns fatos. Então, o Fenelon começa perguntando: como pode um homem inteligente, não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura, e que não é senão outra senão a do Espiritismo? E aí ele começa com essa indagação, por quê? Kardec, nas obras, fala muito sobre a questão da vida futura, que aí podemos colocar não somente próximas encarnações, mas também a nossa vivência após o falecimento, após o fim da vida útil do nosso corpo físico. Então, a gente tem aí uma gama de coisas que vamos continuar vivenciando porque somos imortais. Em nenhum momento o espírito se torna um nada. E isso é o que é importante, porque até há pouco tempo, eu não sei hoje, há pessoas que tratam com essa ideia de que o espírito vai voltar a um todo universal, e todo aquele processo, todo aquele progresso que nós tínhamos se perde, o que é completamente inadmissível se a gente for fundo nas nossas percepções. E Fenelon continua: e que deveriam tornar-se esse amor imenso que a mãe vota ao filho, esses cuidados com que o cerca em tenra idade, essa solicitude esclarecida que o pai dedica à educação de um ser bem-amado. Ou seja, para que serve tudo isso? Se não tivéssemos essa ideia, não fôssemos seres inteligentes, isso certamente teria problemas gravíssimos para cada um de nós, porque para que então educar? Para que então esse progresso todo? Então, para que temos energia elétrica? Para que competirmos com empresas? Sabe? Para que tudo isso? Bastaríamos retornar às cavernas e vivenciar nossos instintos, pura e simplesmente. Não teríamos por que estarmos falando aqui, por exemplo, de doutrina espírita, nem estabelecendo pontes com outras doutrinas. Afinal, para que isso tudo? E aí continua Fenelon. Tudo isto seria, então, aniquilado no momento da morte ou da separação? Seríamos, assim, semelhantes aos animais, cujo instinto é admirável, sem dúvida, mas que não cuidam de sua progenie com ternura, senão até o momento em que ela cessa de ter necessidade de cuidados maternos? Chegado esse momento, os pais abandonam os filhos e tudo está acabado. O corpo está criado, a alma não existe. Essa ideia muitas pessoas ainda alimentam, se não diretamente, indiretamente. E quando eu digo indiretamente, tem a ver com o fato de muitos pais deixarem de lado a questão da criação e muitas vezes terceirizando para a escola, para outras pessoas. E isso é bastante delicado. E uma característica nossa é essa questão do cuidado longo que devemos ter com os nossos filhos, netos, sobrinhos, todos os seres, todas as crianças ou todas aquelas pessoas que nós, como adultos, temos relações e que acabam sendo necessário o nosso exemplo para saber como agir e de que forma que também pode servir para auxiliar na educação e no crescimento, na evolução desses irmãos. Mas, de qualquer forma, um ponto
que eu gostaria de mencionar aqui, e que o Fenelon coloca, é a questão dos animais. Porque, instintivamente, eles tentam educar, ou pelo menos orientar a sua prole de acordo com aquilo que está passível. Eu me lembro de ter acompanhado o crescimento de alguns gatos que nasceram na minha casa, e me deixava intrigado a gata que estava ensinando a gatinha, filha, né, sobrinha, a frisar, né, passar as garras lá no meu sofá. O problema é que era no meu sofá. Então a gente tive que depois arranjar uma outra maneira, coloquei lá umas coisas de papelão para elas poderem rasgar à vontade, sem precisar utilizar o meu sofá para isso. Mas isso é só para a gente ter uma ideia de que tem esses cuidados e um carinho materno muito bonito e que deve servir para nós também de alento com relação a isso e de percepção. Fora que nós temos um sentimento muito mais elaborado, muito mais sofisticado, e que até mesmo as antipatias que muitas vezes alimentamos entre nós, entre parentes e muitas vezes entre pais e filhos também, tem a ver com essas questões reencarnatórias que foram mal resolvidas em encarnações anteriores, mas que justamente esses laços estão servidos exatamente para que possamos vencer esses desafios. Porque, afinal, na nossa concepção, todos nós devemos nos olhar como irmãos, sempre. Por isso que no Espiritualidade e Diversidade eu coloco como frase final: todos somos imortais e irmãos num processo evolutivo. Porque a ideia é exatamente essa: a gente alcançar um patamar em que não haverá nenhuma forma de distinção, nenhuma forma de concepção, de separação por classe ou por qualquer outra divisão que é estabelecida pela nossa sociedade. E aí o Fenelon continua: mas um homem não teria uma alma imortal? E o gênio, que só se pode comparar a Deus, pois dele emana esse gênio que gera prodígios, que cria obras-primas, tudo isto estaria aniquilado pela morte do homem? Profanação, diz o Fenelon. Não se pode aniquilar assim as coisas que vêm de Deus. E ele cita exemplos muito interessantes da história. Ele pega, olha, um Rafael, um Newton, um Michelangelo, e tantos outros gênios sublimes abarcam ainda o universo em seu espírito, embora seus corpos não mais existam. Se a gente for mais fundo, a gente pode pegar até nos homens das cavernas que tiveram, por instinto ou por uma observação, a condição de utilizar os materiais que tinham à mão para grafar nas paredes das cavernas o que eles viam. E aí a gente entende a evolução humana de diversas formas. Ou seja, podíamos ter a arte rupestre, que traz elementos muito interessantes e que são testemunhas oculares de como nós agíamos naquele período. Se não fôramos nós diretamente, eram irmãs que estavam nessas condições e que estavam ali desenvolvendo ou dando os primeiros passos em suas inteligências. E é claro que hoje nós temos, além da questão intelectual, temos a questão moral para as nossas análises também. E que, por isso, entra essa questão também da concepção, que deve entrar sempre em nossos métodos, especialmente para quem é espírita, da ideia da imortalidade da alma e de que forma que ela pode ser encarada à luz da razão, hoje, sempre, em todo momento, em todo lugar. E aí, continua Fenelon: não vos enganeis, eles vivem e viverão eternamente. Ou seja, eu, você, para quem você compartilhar esse vídeo, para você que curtiu, todo mundo que está aqui presente, enfim, tem aí a possibilidade, a lembrança de viver para sempre. A vida é dura, mas ela pode ser superada. Ou seja, todos esses desafios nós podemos superar. E é claro que em conjunto a gente vai aprendendo melhor sobre tudo isso. E aí, continua Fenelon: quanto a se comunicarem convosco, isto aí é menos fácil de admitir pela maioria dos homens. É um ponto bastante delicado. Mas, como eu havia comentado no início, os espíritos alertam lá em Livro dos Espíritos que muitas vezes nós achamos
que somos nós que estamos tendo pensamentos. Mas, como eu também já falei em outros programas, todos os questionamentos que vocês estão fazendo neste momento, quando eu falo, também certamente provém de irmãos que estão do lado de vocês, trazendo questionamentos, apresentando observações, até mesmo algumas objeções. Mas é uma forma de a gente entender que a comunicabilidade com espíritos desencarnados acontece a todo momento e em todo lugar. Cabe a nós, portanto, ter o cuidado de perceber que tipo de ideias nos assaltam no momento em que nós estamos escutando essas palavras e especialmente nos momentos em que vamos agir. E Fenelon encerra com a seguinte frase: só pelo estudo e pela observação eles podem adquirir a certeza de que isso é possível. Nesse ponto, a doutrina espírita traz esses instrumentos para que possamos entender de que forma que ocorrem essas comunicações. É claro que, na maioria das vezes, a gente já pensa logo no Chico Xavier, com aquela mão fechadinha e ele escrevendo lá no lápis. Coisa que eu, um médium e outros médios também, não fazemos dessa forma. Como existem outras formas de comunicação que os espíritos apresentam e que Kardec destrincha muito bem no livro dos médiuns, que já estudamos aqui no Caminhos do Espiritismo. Basta você seguir a playlist ou entrar no nosso canal do Sejus, em que lá tem bem separados todos esses temas distintamente. E aí fica essa situação para a nossa percepção. Fica para nós sempre a ideia de que a gente precisa levar em conta que somos todos imortais, todos irmãos, e nós precisamos ter isso em mente para lembrar que todo ódio, todo rancor, toda mágoa, tudo aquilo que nós guardamos e que procuramos utilizar como uma forma de ponto de honra, de nada vale. Nós procuramos nos agarrar à matéria o tempo todo, quando nós temos e devemos lutar para nos desvencilharmos desse materialismo. É o nosso papel como espíritos encarnados perceber o quanto é vão colocar a matéria acima de tudo e acima de todos. E aí fica essa questão para a gente poder trabalhar. Como a gente pode viver as nossas encarnações, as nossas jornadas terrenas, sabendo de que somos imortais? Como nós devemos deixar as nossas lembranças, porque estamos aqui nesta encarnação, amanhã podemos estar em outra, em condições completamente diferentes das nossas atuais. E de que forma nós gostaríamos de ser lembrados? De que forma nós conseguiríamos desencarnar? Que afinal, o corpo fica, mas a alma continua, ela permanece, ela é eterna. Nós somos seres imortais e também somos irmãos. Então, vamos lutar para colocar isso em prática e saber como lidar para diminuir todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa e toda forma de preconceito que colocamos em bases, como a própria palavra diz, preconcebidas, e todas sob o jugo da matéria, nunca do ponto de vista do espírito. Por isso, gostaríamos de terminar lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, e este canal é um canal que vive basicamente também com auxílio da colaboração de vocês por meio da assinatura solidária. E que na nossa representação aqui no Caminho do Espiritismo, nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Há pouco tempo teve já o vídeo da Carla Pavão, fazendo diálogos com outras formas de espiritualidade. E às terças-feiras, nós temos, além do Espiritualidade mais Diversidade, nós temos também, no canal do Sejus, uma live que trata dos livros que nós estudamos. Atualmente estamos estudando o livro Espiritismo, Sociedade e Política, organizado por Dora Conte e Sérgio Maurício Pinto. E lembrando que a Dora Conte, todo sábado, eu tenho encontro com vocês, trazendo sempre boas palavras, também no programa Paz e Bem, só que a partir das 7 da manhã. No mais, ficamos aqui agradecendo a presença de todo mundo, deixando o convite para quem quiser conhecer o Espiritismo com uma abordagem progressista, que ingresse conosco nos nossos links, participe das nossas redes para poder debater conosco, especialmente nos grupos WhatsApp.
em que nós estudamos o livro escolhido por todos, e um outro que nós estudamos exclusivamente Kardec. E neste momento ainda estamos estudando o que é o Espiritismo. Para você que pôde permanecer conosco neste momento, paz e bem sempre. Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração, de todos os seus. Até breve, gente. Tchau, tchau.